Olá, meu nome é Lili Marlene e agora estamos aqui mais uma vez no meu canal do YouTube com um livro que escrevi de minha autoria mesmo, O Anjo que Matou 185 mil em uma Noite, tirado da Bíblia com algumas passagens e ensinamentos para que possamos também termos coragem para sempre seguirmos em frente quando estivermos em dificuldades pequenas ou extremas. Vamos recorrer ao nosso Deus, que Ele fará a acolhida por cada um de nós. Queridos amigos, queridas amigas, querida família maravilhosa do meu canal do YouTube, vocês que estão comigo todos os dias com os vídeos que posto aqui no canal, através dos meus livros e outros livros também. Este livro é inspirado na Bíblia Sagrada, livro de Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegadas são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Então vejam bem que desespero ele sentiu, né? Porque o rei da Assíria enviou um monte de gente, soldados, para ameaçar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste. Olá, meu nome é Lili Marlene e hoje venho através de um livro de minha autoria que tirei dados da Bíblia Sagrada, dividir com vocês, família querida, amigos, colegas do canal do YouTube, aqueles que partilham comigo todos os dias os vídeos do meu canal. Obrigado por partilharem, obrigado pela vida de cada um de vocês, obrigado por se inscreverem no canal, obrigado por deixarem seus comentários e até mesmo pedidos de quais vídeos vocês gostariam que eu fizesse o próximo vídeo. E vamos aos ensinamentos de hoje. O anjo que matou 185 mil em uma noite. Então, quando estamos desesperados, vamos recorrer a Deus. É Ele que nos irá fortalecer, encorajar e nos livrar. Se precisar matar, Ele matará. Vamos lá. Senaqueribe
rei da Assíria, rei da Babilônia, rei dos 4 cantos do mundo, rei do universo. Faremos algumas explicações antes para que possamos entender. Então vejamos quantas cidades o rei Senaqueribe tomou. O rei Senaqueribe tomou muitas cidades e numerosas aldeias. Ele, o rei Senaqueribe, tinha feito muitas alianças com outros povos. E naquela época, o rei Ezequias de Judá se tornou o principal governante da Palestina. Por causa disso, era considerado o principal adversário para Senaqueribe. Então, Senaqueribe direcionou uma ofensiva militar. Os registros de Senaqueribe nos afirmam que o imperador assírio tomou 46 cidades fortificadas em incontáveis aldeias de Judá. Senaqueribe era considerado poderoso. Ele tinha um exército que ultrapassava 150 mil soldados. E era impressionante naquela época. Aqui nós poderemos entender que quando Deus entra a favor em uma guerra, Ele manda anjos a proteger os seus servos. Naquela época, Israel estava diante de uma ameaça de um exército poderosíssimo e experiente em guerras e com armas, com milhares de homens treinados para matar sem dó e sem piedade. Eles já haviam conquistado várias cidades e o que eles mais queriam era conquistar Judá e Jerusalém, porque era a capital do Reino do Sul. Jerusalém, então, milagrosamente poupada da invasão de Senaqueribe, o rei dos assírios, que já estavam acampados junto aos muros fortificados nesta intervenção. Deus veio para salvar Israel do rei Ezequias. Não, desculpe, veio salvar Israel no reino de Ezequias. Então o Senhor mandou apenas um anjo. Tal poder deste anjo que em uma única noite ele matou 185 mil soldados assírios. E foi a resposta de Deus ao rei. Então Isaías, filho de Amós, mandou a dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi, segundo o Reis 19:20. Foi quando o profeta se encontrou dentro de um tremendo cerco, depois de dar conselhos ao exército de Israel. Qual foi a surpresa pela manhã ao acordar que o servo Eliseu viu que estavam cercados? Ele então chamou seu senhor em estado de completo pânico e perguntando: o que vamos fazer? O profeta disse, calmo, tranquilo e sereno. E ele disse: não temas, porque não mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis 6, do 16 ao 17. Porque quando Deus entra em favor em uma guerra, em qualquer situação, Ele manda anjos para nos proteger. Vejamos como estava a situação. Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegadas são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou ao rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram dos deuses das nações que meus pais destruíram? Gazã e Arã e Refez e os filhos de Éder, que estavam em Telissá, onde está o rei de Amate e o rei de Argape e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, tu és Deus de
todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei, eu bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura, não ouviste que já há muito eu fiz isto? E já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzissem a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a relva verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Olha só o que Deus está fazendo e dizendo para ele. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeia-se e cegai, colhei, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto
para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Misroque, seu Deus, Adrameleque e Saresar, seus filhos, o feriram a espada. Escaparam para a terra de Ararate e Azar-Atom, e seu filho reinou em seu lugar. Isaías 37, do 1 ao 38. Que ensinamentos, que lição de vida. Meu Jesus querido, meus amados, minhas amadas, minha querida família do YouTube, que alegria saber o que Deus faz por cada um de nós, sendo retos e corretos de coração. Então, vejamos quem venceu Senaqueribe. Olha, e de fato, em uma única noite, um único anjo matou 185.000 soldados assírios, incluindo entre eles todos os oficiais. E Senaqueribe decidiu retirar suas tropas. Assim como o Senhor venceu Senaqueribe, ele derrotará Satanás, droga, inveja, malícia, doenças, tristezas, feitiçarias, macumbarias, tudo aquilo que fizerem para nos prejudicar. Se formos fiéis ao Senhor, Ele será fiel para com cada um de nós. Através dessa lição de fé de Ezequias, ele nos deixa ensinamentos maravilhosos para vencer Senaqueribe e vencer os Senaqueribe que se colocam em nosso caminho. Ezequias, em primeiro lugar, busca o conselho de Isaías, que é um homem de Deus, para salvar Jerusalém. Isaías, cheio do Espírito Santo, profetiza a derrota dos assírios e a morte de Senaqueribe. Ezequias pede ajuda ao Espírito Santo e ora pedindo libertação. Senaqueribe envia uma carta com blasfema. Isaías, cheio do Espírito Santo, profetiza que os assírios serão destruídos e que um remanescente de Judá florescerá.
E assim foi. Senaqueribe, naquela época, era conhecido como um dos fortes guerreiros. Em seu tempo, ele tinha um exército enorme e ele era tido como orgulhoso. Seu reinado foi documentado na Bíblia, em livros e em alguns escritos gregos também. Ele também herdou o trono depois que seu pai, Sargão II, faleceu. Quando Senaqueribe assumiu como rei, ele encontrou um governo muito bem estruturado, rico e próspero. E no início do seu governo, nos primeiros anos, foram muito tranquilos, cheios de fartura, mas depois tudo ficou muito difícil e muito complicado. Vejamos aqui quantas cidades Senaqueribe tomou. O rei Senaqueribe tomou muitas e numerosas aldeias. Ele, o rei Senaqueribe, tinha feito muitas alianças com outros povos. E naquela época, o rei Ezequias de Judá havia se tornado o principal governante da Palestina. E por causa disso, ele era considerado o principal adversário de Senaqueribe. Então Senaqueribe direcionou sua ofensiva militar. Os registros de Senaqueribe nos afirmam que o imperador assírio tomou 46 cidades fortificadas e incontáveis aldeias de Judá. Mas olha a lição que Ezequias nos dá, a oração que ele fez ao Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele desmancha o coração dele diante de Deus, mostrando que Senaqueribe estava insultando o Deus vivo. Deus então ouviu a oração do rei Ezequias e, em seu desespero, depois de tanto temor e aflição, Ezequias recebeu a bênção divina ao ter a sua oração respondida de imediato. O livro sagrado fala que o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Aqui, quando ele estava desesperado e recebeu uma mensagem que ele iria morrer, e ele virou para a parede e chorou amargamente, rasgando seu coração diante de Deus. E então o Senhor lhe dá mais 15 anos de vida. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai,
e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: ao cessar os meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Disse: não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como grou ou a andorinha, assim eu chichear, e gemia como a pomba, alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Quando me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará, como hoje eu o faço. O Pai, os filhos, fará notório a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E disse Isaías: tomem uma pasta de figos e ponham como emplastro sobre a chapa, e sarará. Também disse Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Isaías 38, do 1 ao 22. Quantos ensinamentos, quanto aprendizado, queridos. A carta de Senaqueribe para Ezequias. Só tu és Deus a governar todos os reinos do mundo.
Tu criaste o céu e a terra, ó Senhor. Olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Então, na carta, Ezequias se queixa de Senaqueribe e ele desmancha seu coração diante do Senhor. É uma lição maravilhosa, uma lição de confiança naquele que tudo pode, que tudo transforma, que tudo vê e que está sempre, dia e noite, a cuidar de cada um de nós como a menina dos seus olhos. Vejamos o significado do nome Ezequias. Ezequias significa o que tem a força de Deus, indica uma pessoa que leva uma vida prática e construtiva, baseada sobretudo na força de vontade. A Bíblia Sagrada relata em registro que de fato Jerusalém foi sitiada, mas que esse cerco durou apenas um dia, quando o anjo do Senhor livrou o seu povo e matou 185.000 em uma única noite. Vejamos também o significado do nome Senaqueribe. Quer dizer, sim, o Deus da lua tem aumentado os seus irmãos. Senaqueribe era um habilidoso guerreiro, mas também ficou conhecido por ser um homem extremamente cruel e orgulhoso. Seu comportamento, às vezes, prejudicou muitos políticos e inclusive o seu governo. Nos registros que tem na Bíblia da história de Senaqueribe, é registrada nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, mas o profeta Miqueias também profetizou sobre os avanços militares de Senaqueribe, e alguns textos se concentram na tensão entre Senaqueribe e o rei Ezequias de Judá. Ezequias se envolveu numa coalizão contra o Império Assírio, que inclusive contou com o apoio do Egito. Foi nesse contexto que o rei assírio começou sua campanha militar, descendo pela costa de Fenícia e capturou Sidom, Sarepta e outras cidades. Rapidamente os reis de Moabe e Edom e outras terras próximas se submeteram a Senaqueribe e lhe trouxeram significativos tributos. No entanto, algumas cidades da Filístia resolveram resistir a este domínio de Senaqueribe, assim como também o fez Judá. Uma grande força militar formada pelo exército egípcio e pela cavalaria etíope não foi pária para as tropas da Assíria, mesmo com toda a oposição. No geral, Senaqueribe continuou seus avanços militares, tomando cidades e montando estratégias. Ele fez cair Asquelon, Shiptga e Ecrom. Por outro lado, o rei Ezequias fez muitas alianças com outros povos. Por causa das alianças feitas com outros povos, o rei Ezequias de Judá prosperou
muito e se tornou o principal governante da Palestina. E foi exatamente por isso que ele foi perseguido por Senaqueribe com brigas e sua ofensiva militar. Existem inúmeros registros que estão registrados nos livros que nos afirmam que Senaqueribe, o imperador assírio, tomou 46 cidades fortificadas e incontáveis aldeias de Judá. E todos os registros assírios afirmam que mais de 200.000 pessoas foram levadas cativas e muito despojo foi tomado. Por isso ele ficou tão poderoso. Dentre as inúmeras cidades judaicas tomadas por Senaqueribe, Laquis foi tomada e essa cidade tinha um papel importantíssimo na economia judaica. Esta cidade era fundamental na economia do reino de Judá e também protegia a estrada que levava ao lado sul de Jerusalém. Foram se apoderando do território de Judá, depois foram cercando Jerusalém. As crônicas de Senaqueribe deixaram registrado que Senaqueribe enjaulou Ezequias em Jerusalém como uma ave dentro de uma gaiola. Vejamos também, segundo Reis 19, onde Isaías profetiza a queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém nemeia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz? E contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel? Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubarei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei e agora faço acontecer que você deixaria cidades fortificadas em ruínas? Seus habitantes sem forças desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimados antes mesmo de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna.
E como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeei e colha. Plantem vinhas e comam os seus frutos. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá florescerá, sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparou contra ela uma só flecha, não a enfrenta com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e de meu servo Davi. E naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora e voltou para Nínive, e lá ele ficou. Mas uma surpresa terrível lhe esperava. Então vejamos o que a Bíblia nos fala sobre Senaqueribe. Os textos bíblicos dizem que enquanto Senaqueribe estava no templo de um deus chamado Nisroque, o qual ele cultuava, 2 dos seus filhos o feriram à espada e depois fugiram para a terra de Ararate. Registros da Assíria relatam que em 681 a.C., houve um conflito pelo trono e Senaqueribe foi morto por um dos seus filhos. Meus queridos, minhas queridas, família do YouTube, isso é o que Deus faz com os nossos inimigos, sendo os nossos caminhos agradáveis a Deus. Vamos também tirar a nossa dúvida do que significa anzol no nariz na Bíblia Sagrada. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viste. Porque ali, com o anzol no nariz, nos ouvidos, a dor é tanta que ele tem que ficar calado e obedecer. Para o lado que puxarem, ele tem que simplesmente ir, para não sentir dor.
Vejamos também qual foi o anjo que matou 185.000 pessoas. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Ierá partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Então foi o anjo Ierá. Vejamos também algumas das maldades que Senaqueribe tinha. A forma que ele matava os seus oponentes também não era menos cruel. Era o empalamento, quer dizer, uma introdução de uma estaca de madeira no ânus ou no abdômen. Era uma das práticas mais frequentes utilizadas pelos assírios para matar os soldados rivais capturados. O anjo Ierá também era conhecido como uma entidade de anjo destruidor enviado por Javé. Então ele também era conhecido como anjo destruidor. Agora, meus queridos, minhas queridas, vamos à vitória que Ezequias recebeu orando ao Senhor. Te convido a te colocar em posição de oração, fechar os teus olhos, trazer as suas enfermidades diante do Senhor e orar comigo nesta intenção. Pode ser também pelas pessoas que você ama, que estão passando por alguma enfermidade, por alguma dificuldade e até mesmo à beira da morte. Vamos colocá-las na presença de Deus, como Ezequias fez. Isaías 38. Vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então, vamos fazer só até o versículo 5. Então, Deus nos diz assim: Eu estarei contigo, com aqueles que colocassem em oração, com teus familiares, com teus amigos, e defenderei a tua causa, declara o Senhor. Meus queridos, minhas queridas, muitas vezes o cerco contra cada um de nós está nos rodeando durante anos e anos. Quer seja com doença, quer seja com dificuldade financeira, quer seja com outros problemas. Mas não vamos esquecer que quando nós temos tempo, procuramos médicos.
Quando nós não temos tempo, vamos direto a Deus. E é aqui que entra. Quando vai direto a Deus, vai acontecer assim como aconteceu com Ezequias. E o anjo veio e matou a todos, 185.000 em uma única noite. E assim poderá acontecer com cada um de nós. Poderemos estar livres em um único instante, um segundo, uma oração, uma entrega a Deus. A lição de Ezequias é maravilhosa, porque no seu desespero, ele simplesmente virou o rosto para a parede e orou. Ali ele estava deixando claro que ele não esperava nada de homens, mas esperava do Senhor. Virar-se para a parede significa deixar de confiar nos homens, mas confiar em Deus. O rei Ezequias tinha um grande fardo no coração, que o Deus de Israel fosse glorificado diante das nações de toda a terra. Algumas pessoas entram na presença de Deus apenas quando enfrentam algum problema, mas logo que recebem a bênção, se esquecem do Senhor. Este não era o caso do rei Ezequias. Ele era um homem que buscava a bênção do Senhor sobre seu povo em todo o tempo, pois procurava conhecer a Deus através de sua palavra e de sua vontade. E por isso é que as suas orações tiveram crédito da parte de Deus. A oração de Ezequias, ela chegou ao trono do Deus e foi respondida. Veja 7 verdades sobre a oração que Ezequias moveram o coração de Deus. Ó Senhor de Israel, não habites entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus em todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Segundo Reis 19:15. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Segundo Reis 19:16. Ezequias coloca o nome de Deus acima do seu ministério, acima de sua vida, acima de suas decisões. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar a ti, o Deus vivo. Segundo Reis 19:16. O rei estava levando diante de Deus uma causa que não era propriamente sua, mas do próprio Senhor, pois Senaqueribe não estava afrontando Ezequias, mas estava afrontando a Deus. Então veja o que Tiago diz sobre o pedido egocêntrico. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Ezequias reconhece inexistência de outros deuses e lançam os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra.
por isso os destruíram. Segundo Reis 19:18. Ezequias confia no livramento de Deus. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. E segundo Reis 19:19, Ezequias reconhece que a glória deveria ser somente de Deus, porque na Bíblia diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Então, conclusão: Deus respondeu à oração de Ezequias e o Senhor disse a Isaías para transmitir a sua mensagem ao rei, e o profeta obedeceu. A resposta à oração de Ezequias tinha 3 partes. Deus livraria Jerusalém, Deus derrotaria o exército assírio e eles deixariam Judá, e Deus cuidaria do povo e eles não morreriam de fome. No entanto, Deus também tinha uma mensagem de repreensão para Senaqueribe. Por causa do seu orgulho e blasfêmia, a fé de Ezequias foi recompensada e a sua oração foi respondida. Segundo Reis 19:19. Com isso, nós todos, eu e vocês, somos exortados a temer apenas a Deus, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados e suas determinações são soberanas. Então, depois dessas revelações, Isaías escolheu esperar em Deus, porque as suas decisões são as que realmente interessam. Muitas e muitas vezes achamos que Deus não ouve a nossa oração. A vida pode parecer injusta até. Estamos deprimidos, doentes, com dificuldades financeiras. Parece que nossas orações, mesmo sendo sinceras, ficam sem resposta. Temos a impressão que estamos distantes de receber a resposta de nossas orações. Sentimos que nos faltam oportunidades em tudo, que nos foi negado as oportunidades e as bênçãos mais sublimes de Deus. No entanto, nenhuma oração sincera deixa de ser ouvida por nosso Pai amoroso. Ele sempre nos ouve e nos responde com um amor incondicional sempre. Vamos confiar mais em Deus, mesmo em meio às lutas, pois é um exercício de fé. Os desafios não acabam quando passamos a confiar nele. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se queremos a presença do Senhor, devemos confiar nele sem olhar para os problemas e dificuldades. Devemos olhar para a frente sem voltar para trás em nossas dificuldades. Mesmo que não percebamos, ele nos carrega nos braços. Ele nos ajudará a superar as tribulações sempre. Tenham confiança sempre. Deus sempre ouve
as suas orações. Nenhuma oração sincera deixa de ser ouvida, porque Deus sempre irá cumprir todas as suas promessas. Nenhuma bênção nos será negada, e nem a seus filhos obedientes e cheios de fé. Para concluirmos, vejamos Gênesis 9, do 16 ao 17. 16. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. 17. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Esta promessa é para cada um de nós também. Meus queridos, minhas queridas, minha família maravilhosa do canal do YouTube, onde partilham comigo através dos vídeos e dos meus livros. Se este livro te ajudou de alguma forma a te trazer uma nova esperança, se te trouxe algum ensinamento, por gentileza, comente, dê o like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, o canal cresce, o YouTube entende que esses vídeos são de relevância e esses livros também, e nós poderemos ajudar a nossa família, as pessoas ao nosso redor e, quem sabe, uma grande parte do mundo. Gratidão a todos vocês por estarem partilhando comigo. Gratidão a Deus por estar viva, poder estudar e compartilhar isso com vocês. Gratidão ao Espírito Santo, meu companheiro, meu amigo, meu amor o tempo todo, suscitando, me orientando em meu coração o que devo estudar e o que devo fazer. Ao meu esposo, Clóvis José da Silva, meu esposo, companheiro, amor e amigo, o tempo todo ao meu lado, me apoiando em tudo. Ao meu filho, Luciano, meu amor, meu companheiro, meu amigo, sempre me incentivando a estudar, escrever, ajudando na divulgação dos livros e dos vídeos através do canal do YouTube. Gratidão a cada um de vocês. Oro a todos vocês para que encontrem serenidade, amor, justiça e paz, porque Deus é por cada um de nós. Gratidão a todos, Lili Marlene.